Aulas de condicionamento. Como construir, como montar planos de aula para esse nível? Lembrando que nos níveis de condicionamento aquático, os alunos já nadam, já sabem nadar os 4 nados, já sabem fazer viradas, as saídas, e o grande objetivo desse nível é o treinamento e o condicionamento das variáveis físicas, além da técnica dos nados. Como montar um plano de aula para essa turma? Qual a minha principal indicação para o meu aluno? Normalmente, a gente monta em metragem ou em chegadas. Minha piscina tem 25 metros. Legal, então eu vou dar a indicação para o aluno, a orientação para o aluno em metragem. Então, você vai aquecer 200 metros. E com as variações do nado. Então, por exemplo, você vai nadar 200 metros, 50 crawl, 25 costas, 25 peito. Então, uma das variáveis que a gente tem é que a indicação é por metragem. Né? Outra coisa é a intensidade das aulas, que a gente precisa explicar para o aluno. Se ele vai nadar rápido, se ele vai nadar devagar. Então, a construção desse plano de aula, ele passa por essa variação, não, pelas essas variáveis do treinamento, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas voltando aqui ao plano de aula, vamos começar com as variáveis do treinamento. E para falar disso, vamos para a prática aqui. Eu vou começar a escrever uma série aqui, junto com vocês. Então, a gente vai trabalhar dentro da nossa aula uma série de 6 de 100 metros nadando crawl, num ritmo que eu vou chamar aqui de A1, que é um aeróbico de baixa intensidade, e o nosso aluno, entre cada 100 metros, ele vai descansar 20 segundos. Então, trazendo aqui, para falar da variável do treinamento, eu trouxe um exemplo de série. Um exemplo de série que entra lá no nosso plano de aula. Mas quais são as variáveis? Quais as indicações que eu estou dando para o aluno? 6 de 100. O que isso representa? Isso representa o volume da série. Então, 6 de 100 é a metragem que ele vai nadar e representa o volume da série. O aeróbico de baixa intensidade. Intensidade da série. Então, intensidade. E, por fim, os 20 segundos, que corresponde ao intervalo do aluno. Quais são as variáveis, então, que eu utilizei, as variáveis do treinamento e que eu utilizei nessa montagem de série? As variáveis são volume, intensidade e intervalo. Eles estão sempre conectados. Então, se eu quero montar um treino, montar um plano de aula para condicionamento, para gerar condicionamento físico para o nosso aluno, precisamos fazer essa relação do volume com a intensidade e com o intervalo. Se eu montar uma série em que eu não tenha essa variação de intensidade, eu não tenha um intervalo, talvez o resultado dela, o impacto dela no nosso aluno não seja tão grande na promoção da saúde. Então lembra, qualquer modalidade, não estou falando só de natação, qualquer modalidade que a gente queira promover um condicionamento, a gente tem que fazer essa relação volume, intensidade e intervalo. Vou sair um pouco da natação aqui e trazer um exemplo da musculação. Então, musculação, vou fazer uma série de supino, vou fazer 3 de 15 repetições, que corresponde ao quê? Volume. Vou fazer com um peso de 20 quilos, que corresponde à intensidade. E vou descansar 30 segundos, o intervalo. Então, lá na água é a mesma coisa, pessoal. Não é simplesmente o aluno cair e nadar no mesmo ritmo, não intervalar séries. Então, tenho como objetivo promover saúde e promover condicionamento. A gente precisa fazer essa relação, volume, intensidade e intervalo.
Vamos agora para as intensidades. Como eu aplico as intensidades na aula? Qual é essa relação de intensidade das intensidades aeróbicas e anaeróbicas? Então vou apresentar esse quadro e que a gente representa, a gente tem as nomenclaturas das intensidades aeróbicas representadas pela letra A e as intensidades anaeróbicas representadas pela letra AN. Nesse quadro a gente vai poder ver qual o sistema que a gente trabalha, qual o objetivo durante a minha montagem do plano de aula, a nomenclatura, a frequência cardíaca média e a fonte energética que está usando e qual o percentual desse sistema é coerente eu aplicar em aula. Essa padronização de As e ANs é uma padronização que vem da CBDA e a gente acompanha essas nomenclaturas. Então a gente tem, toda vez que trabalhamos ou queremos trabalhar um sistema regenerativo ou de recuperação, a gente trabalha em ritmo, o aluno trabalha em intensidade de A0. E mais ou menos a frequência dele vai estar em 100 batimentos. Tá? Aqui é só de uma forma didática, para a gente ver a intensidade aumentando. É legal o aluno nadar em A0 a aula inteira? Não, não é. Senão, lembra que eu falei, a gente tem que variar essas intensidades? Então, como orientação, sugerimos que o aluno faça de 5 a 15% do total da aula dele em A0. Então vamos lembrar o seguinte, vou montar minha aula. Primeira coisa que eu preciso saber é qual a metragem total da aula. Então vou chutar aqui, vou montar um plano de aula de 2.000 metros. Quanto eu posso trabalhar de A0? De 5 a 15%, eu vou trabalhar 200 metros em A0 dentro dessa aula. Depois a gente utiliza o A0 sempre como recuperação. Depois a gente vai para o A1, que é o sistema mínimo de endurance. Então, aumentando um pouquinho a intensidade, normalmente a gente trabalha em aula, a gente monta os planos de aula em ritmo de A1, quando a gente quer trabalhar manutenção, quer trabalhar perna, quer trabalhar braço, um ritmo de manutenção do aluno. Então, 50% do total da nossa aula a gente trabalha em A1, mais ou menos. Então, 500 metros numa aula de 2.000, 1.000 metros podemos montar lá para escrever em A1. E assim a gente vai indo. No outro sistema aeróbico, que é o sistema de endurance, A2, 40% do total da nossa aula. Lembra da relação volume-intensidade-intervalo? Isso também vale. Se a gente aumentou a intensidade, pensa no volume que o aluno consegue nadar. Depois na prática a gente vai ver montando o treino aqui. E por fim, o último anaeróbico, que é o A3, é o volume máximo de oxigênio. Então é a maior intensidade ainda dentro do sistema aeróbico. E a gente trabalha, dentro da nossa aula, a gente prescreve de 20% a 30% do total da metragem em ritmo de A3. Mas eu tenho que trabalhar tudo dentro de uma aula? Não. Você vai ter o seu objetivo. A minha aula hoje eu vou focar na perna e vou trabalhar em ritmo de A1. E aí você vai montando a aula. E depois a gente entra nos sistemas anaeróbicos, que é o AN1, AN2, AN3 e o AA. O AN1, a gente trabalha que ele está ligado à resistência aeróbica, então a gente trabalha de 10% a 20% da aula. O AN2, que é a tolerância, é mais intenso, de 5% a 15%. O AN3, que é velocidade e força explosiva, de 5% a 10%, e a gente tem o trabalho de AA, que é o trabalho de velocidade, aquele trabalho que a gente utiliza do sistema de ATP-CP, da creatina fosfato para ressíntese ali. Então são tiros bem curtos, numa intensidade muito alta. E o AA a gente trabalha por volta de 5% da nossa aula. E um detalhe, podemos trabalhar aí a AA toda a aula. O tempo de recuperação dele é muito rápido porque são tiros curtos. Então a gente tem os sistemas aeróbicos, A0, A1, A2 e A3, cada um é uma intensidade mais alta. Relacionado com isso, os intervalos também entre cada série de A1, A2, A3, eles vão aumentando. E a gente tem
as intensidades anaeróbicas, a N1, a N2, a N3 e o AA, que também tem os intervalos maiores porque o aluno ele nadou mais num ritmo muito maior. Vimos até agora variáveis do treinamento, a aplicação das intensidades que correspondem aos As e os ANs. Vamos falar sobre a divisão da aula? Então, o primeiro ponto é determinar a metragem. E aí a gente divide em aquecimento. Qual o percentual adequado de aquecimento para uma aula de condicionamento? Então a gente sugere que de 5 a 20% da duração da aula seja em aquecimento. Lembra do ritmo, das intensidades? Posso começar aqui já nos ANs? Não. A gente vai começar em ritmos regenerativos ou de manutenção, a 0 e a 1. Depois tem a parte principal, que corresponde a 60% a 80% do total da nossa aula. E é lá que a gente vai trabalhar os nossos principais objetivos. Objetivos lá de estímulos cardiovasculares, objetivos de correção de nado, objetivos de adequação do ritmo e outras variáveis que a gente tem. Estímulos de perna, estímulos de braço, é durante a parte principal da aula. E, finalmente, a parte final, de 5 a 20% do total da duração da aula. Então vamos brincar aqui. Se eu tenho uma aula de 2.000 metros, a gente pode montar 200 de aquecimento, aí a gente pode ter uma parte principal por volta de 1.600 metros e uma parte final por volta de 200 metros de estímulos de volume, completando 2.000 metros de metragem. Então, é importante que o aluno aqueça em intensidades mais baixas. Aqui, se o objetivo do dia for intensidades mais altas, é nesse momento aqui. E, na parte final, outro relaxamento. Ah, mas como eu organizo esses itens ao longo da aula? Primeira coisa, o aquecimento, que a gente viu. Pós-aquecimento, qual a sugestão de trabalho? Exercícios de técnica, sensibilidade e contraste. Sensibilidade e contraste são exercícios mão fechada, mão aberta, mão espalmada, que vão trabalhar essa sensibilidade e contraste. Velocidade, representado pelo AA, porque é aquele momento que o aluno ele está descansado, ele aqueceu e ele está pronto para nadar em intensidades maiores. Ou os ANs. Imagine eu dar um treino mais intenso e deixar lá para o final para fazer o trabalho dos anaeróbicos. Talvez o aluno não consiga fazer. Então, pós-aquecimento, quando eu quero focar na técnica, que o aluno está descansado, e quando eu quero focar nas intensidades anaeróbicas. É uma sugestão. Depois, a gente trabalha os sistemas anaeróbicos, que a gente viu lá, A0, A1, A2 e A3. E, finalmente, um regenerativo para acabar a aula. Então, essa é uma sugestão, uma sequência mais lógica e que a gente vai, que o aluno vai nadar em condições de fazer aquele estímulo que a gente está propondo de forma eficiente. Então a gente trabalha o aquecimento, depois, como ele está aquecido e descansado, é o momento de trabalhar a técnica, para ele fixar a técnica, é o momento de trabalhar a velocidade, e após isso, os sistemas aeróbicos, A1, A2, A3. E por fim, o regenerativo. Após todas essas orientações das variáveis do treinamento, das intensidades, da importância de fazer essa relação volume, intervalo, intensidade, da ordem das aulas, da aula que você vai montar, do plano de aula que você vai montar, vamos montar uma aula. Primeiro ponto importante, eu saber qual o objetivo trabalhado naquele dia. Então, nesse dia, nessa aula que a gente vai montar como objetivo, vamos passar para os nossos alunos o objetivo de AA, então vamos trabalhar o anaeróbico alático, que é aquele tiro de velocidade. O segundo objetivo é trabalhar técnica. Vamos trabalhar técnica com os nossos alunos. E o terceiro é fazer o ritmo de A2, estímulos de A2. Então, qual o objetivo do dia? AA, técnica de nado e A2. Então esse é o primeiro ponto. Sei meu objetivo.
vou determinar a metragem nadada. Então vamos nadar 2.100 metros, 2.000 metros. Então é importante, porque lá na divisão da aula, a gente vai distribuir de forma lógica e coerente os percentuais de cada estímulo e de cada parte da aula. Então vamos começar aqui a montar no quadro. Então o primeiro ponto, a gente vai aquecer. Qual o aquecimento? O aquecimento, vocês viram que pode ser até 20% da aula. Então 20% de 2.000 metros, 400 metros. Só o 400 metros é legal? Ó, turminha aí, vamos nadar 400 metros. Não, a gente precisa variar os nados e os estímulos. Então, o aquecimento, esses alunos vão fazer 100 metros de crawl, 50 de costas, 50 de peito, que dá 200 metros, 100 de crawl e 100 opcional. Fechando 400 metros para aquecer, para se preparar para a parte principal da aula. Então usei 20% do total da aula e ele nadou 400 metros em ritmo de A1, que é o nosso aeróbico de intensidade moderada, né? de baixa intensidade. E para o aquecimento, ok, ele aquecer em A1, em A0, perfeito. Próximo passo, eu falei que a gente tem próximo objetivo AA, técnica e também o A2. Qual trabalhar primeiro? Qual o aluno vai fazer primeiro? Se eu trabalhar o A2, talvez após a série lá ele vai ficar cansado para fazer o AA, né, que é a utilização da creatina fosfato, e ele precisa estar descansado, ou a técnica, que também ele pode cansar e aí mecanicamente ele vai estar prejudicado para executar a técnica da forma correta. Então aqui a gente vai fazer o AA. 8 tiros, 8 estímulos de 12,5 forte, até metade da piscina, porque esses estímulos de AA, eles têm que durar até mais ou menos 15 segundos, é a velocidade pura, né? Então, com os nossos alunos de academia, talvez 25 metros eles façam mais do que 15 segundos. E aí ele sai da intensidade de AA. Então, até metade da piscina é uma metragem coerente para trabalhar o estímulo de AA, que é a velocidade pura. Então ele vai fazer 12,5 forte a cada 1 minuto. Que ele faça em 10 segundos, ele vai descansar 50, para recuperar e utilizar novamente o sistema da creatina fosfato. Então o segundo item que trabalhamos foi o AA. Depois ele vai dar uma soltadinha e vamos para o outro objetivo, que é a técnica. Então a gente vai aplicar para os nossos alunos 300 metros de técnica. O que eu vou trabalhar nesse dia? Ah, quero trabalhar a técnica do nado crawl. Vamos fazer 25 braçadas submersa, que é aquela braçada que não tem a recuperação aérea, 25 com a mão fechada e 50 nadando normal. Ele vai repetir essa série 3 vezes num ritmo de A1. Preciso intervalar essa série como aqui? Não. Porque a intensidade foi baixa. Para que ele vai parar se ele está num ritmo de intensidade baixa? Finalizou isso aí? Vamos para a série principal, que é a série de A2. E aí o A2 a gente pode trabalhar em até 40% do total da nossa aula. Então, 800 metros de série. Como eu vou variar essa série, intervalar essa série? Ela pode ser contínua, certo? Que é lá 800 metros nadando direto em A2. Mas eu quero fazer uma série intervalada. E aí, como sugestão, eu dividi aqui em 4 tiros de 50 descansando 30, depois 2 de 100 descansando 30 e 1 de 200 descansando sempre 30 segundos. Importante é a gente ter como indicador a frequência ou até para os alunos que a gente conhece o ritmo deles, o tempo dele. Aí eu faço 50 metros em A2 em 1 minuto. Legal, então você vai fazer 4 de 50 saindo para cada um 30. Chega para 1, descansa para um 30. Para sempre fazer a relação de volume, intensidade e intervalo. Então aqui nessa série a gente já construiu, ele já aqueceu, ele fez o estímulo de velocidade, ele fez a técnica e agora fazendo a série aeróbica principal, que é o A2. Para depois, finalmente, ele soltar 100
e vamos trabalhar mais 200 de perna, também em ritmo de A1, e solta 100. A gente construiu um plano de aula, trabalhando as intensidades, intervalando a série de forma coerente, gerando assim no nosso aluno um condicionamento, uma variação de estímulos e uma variação até de motivação desse aluno. Recapitulando, tão importante para a montagem dos planos de aula de condicionamento. O primeiro passo é a gente conhecer nossos alunos, saber qual a necessidade de aprendizado deles, qual o grau de condicionamento deles. Tem aluno que já está mais condicionado e consegue nadar mais volume com menos intervalo, mas tem alunos que precisam parar mais. Conforme você aumenta a intensidade, ele precisa descansar, você precisa intervalar mais as metragens, então isso é importante. Ou seja, minha visão, meu foco está lá no aluno que eu estou dando aula. E dentro do plano de aula, então distribuir coerentemente as partes da aula, aquecimento, parte principal e a parte final, e aplicar também de forma coerente as intensidades e os objetivos da aula, respeitando sempre aquelas variáveis do treinamento: volume, intensidade e intervalo. Então, quanto maior a intensidade, pode ser que seja menor o volume. Para alunos mal condicionados, só o próprio volume já deve gerar uma intensidade e você precisa conhecer muito bem o seu aluno. Então, trabalhe nas aulas de condicionamento essa relação: volume, intensidade e intervalo. Boa aula a todos! Gostou do conteúdo? Então quero te convidar para o maior evento de natação do mundo, o Encontro Internacional de Natação, dias 20, 21 e 22 de outubro. Lá você vai encontrar conteúdos como esse e mais conteúdos com palestrantes nacionais e internacionais. Inscreva-se!